Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Vídeo de hoje a gente vai falar sobre o dividendo da Taesa, mas ao invés da gente fazer um vídeo exacerbando, exaltando e tudo, falando sobre a Taesa, sobre o grande dividendo dela ou coisas do gênero, vamos explicar por que o dividendo da Taesa aumentou tanto. Então a gente vai mostrar um pouco de como funciona a contabilidade nas transmissoras, um modelo de contabilidade que até mudou bastante aí nos últimos 4, 5 anos. Se vocês olharem vídeo meu do início do canal, vocês vão ver que lá o modelo de contabilização era até diferente. Então curtam o vídeo de hoje, se inscrevam no canal, logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar aqui sobre a Taesa em si, não se esqueçam que hoje a gente começou uma nova semana do nosso Black Friday, um novo produto em promoção. A gente está falando do Dica International, né? O nossa carteiras internacionais que a princípio eram para investimentos no exterior apenas, abrindo corretora no exterior, as contas no exterior e agora com a entrada dos BDRs podendo ser operada por qualquer pessoa física, a gente lançou também a carteira de BDRs. Tá? Claro que a gente espera que o BDR seja apenas o primeiro passo para que a pessoa depois remeta o dinheiro para o exterior e tenha também esse tipo de investimento lá fora. Tá? Mais informações lá dentro da área de assinantes com relação à Dica International. Bom, vamos começar a falar aqui. Primeiro, vamos mostrar os dividendos da Taesa. Né? A Taesa acabou divulgando aqui R$ 1,19 na Unity, na TAE11, dividendos aqui no valor de 410 milhões de reais. Quem tiver TAE 3 ou TAE 4 é sempre 1/3 do valor do que eu estou falando. Além disso, juros sobre capital próprio de quase 17 centavos, valor total de R$ 1,36 no dia que foi divulgado esse valor, estava dando aí alguma coisa em torno de 4,5%. Quem comprou lá na queda, como a gente recomendou lá na Dica Prévia, Taesa, que é a maior ação da Dica Prévia, e as pessoas gostaram muito de ver esse dividendo. A gente vê aí que estava 5,5% on cost, ação comprada esse ano ainda, por exemplo. Tá? A grande questão é, isso aqui é baseado na posição acionária do dia 16 de novembro e a partir do dia 17 de novembro as ações passaram a ser negociadas ex-dividendos. Então o vídeo hoje está entrando no ar às 6 horas da tarde, então o dia 16 de novembro já acabou, ele já passou. Então amanhã as ações já vão abrir valendo R$ 1,36 a menos, mais a variação que tem normal da abertura. Né? Então, a ação já vai abrir com um valor R$ 1,36 menor. Então, não se assustem na hora que o home broker de amanhã abrir e tiver com um valor diferente do fechamento de hoje, quando vocês estão assistindo. Tá? Mas a gente tem aqui, olha só, vamos pegar aqui a remuneração ao acionista da empresa. Vocês vão ver que a empresa ela tem uma política de pagar aqui em torno de 90% do lucro IFRS em termos de dividendos. Tá? Nos últimos anos, a gente teve uma mudança, né, da forma de contabilização, então ela pagou 80%, 65%, 65%. Na verdade, ela continuou pagando os 90% aqui, só que sobre o lucro líquido ajustado. Tá? Vocês vão entender no vídeo o que isso significa. A boa coisa da Taesa é que o yield dela é muito alto. Se a gente imaginar que a gente está com uma Selic de 2%, ou como eu gosto de ver, uma taxa de juro futuro em torno de 7% para daqui a 5 anos, você vai ver que em todos os anos aqui dessa década, ó, ela conseguiu pagar mais do que a taxa de juro futuro. Lembrando que 2019 aqui é só um semestre, né? Dava dando 6,1%. Ah, não, 2019 foi o ano inteiro, 2020 aqui é que é só um semestre e vai dar um valor muito maior do que esses 6 aqui. Né? Provavelmente deve fechar aí alguma coisa em torno de 9%. Então, todos os anos batendo a taxa de juros futuras do Brasil. Agora, como é que funciona essa contabilidade? O que aconteceu
com a empresa aqui. E aí a gente começa aqui e lá do início, e como eu falei antes, ela paga 90% do resultado IFRS. Então a gente não vai olhar essa parte aqui regulatório. O que a gente vai olhar é essa receita líquida IFRS, lucro líquido IFRS. Fica bastante claro aqui que teve uma alta forte da receita do terceiro trimestre de 2019 por terceiro trimestre de 2020. Uma alta de 57% e no lucro líquido uma alta de 76%. Mas uma empresa tão previsível igual a Taesa, que tem a RAP dela muito controlada, né? Por que aumentou tanto a receita? E é isso que a gente vai dar uma olhada e isso vai ajudar a explicar o ajustado lá dos dividendos e vai ajudar a explicar também o porquê que aumentou tanto o valor dos dividendos. Tá? Antes da gente ir para essa questão, eu acho que é importante a gente mostrar esse ciclo da RAP aqui. A RAP nada mais é do que a receita anual permitida. Como é que funciona uma concessão de uma empresa, de uma transmissora de energia? Uma transmissora de energia, você tem uma licitação. E aí você tem um investimento que é previsto, que é o CAPEX de investimento para você montar essa linha de transmissão. Então a empresa que ganha essa licitação, ela tem um dispêndio de caixa, ela tem um investimento muito grande, aí até 5 anos, tá? A maioria delas consegue fazer, está funcionando antes, porque isso é muito bom para a taxa de retorno. Então, quanto mais você antecipa, melhor é para a empresa, aumenta a taxa de retorno da empresa, mas normalmente você tem aí 5 anos e depois você tem 25 anos recebendo a RAP, que é a receita anual permitida. Ganha a licitação quem oferece a menor RAP, porque todo mundo vai ter que fazer um investimento X. E se você recebe um valor menor, é isso que o governo quer, ele quer pagar o menor valor possível. Então, tendo a menor receita anual permitida, você ganha aquela concessão. Agora, tem o investimento que é esperado, só que as empresas às vezes conseguem fazer com um valor menor, porque às vezes elas têm uma linha de transmissão que é próxima, então ela consegue dividir o funcionário que já é daquela em uma outra, ela consegue dividir um custo, às vezes, de gasolina, de transporte, de fio, de material, às vezes ela já vai comprar para uma outra linha de transmissão vários materiais, aí ela inclui dessa nova, e aí com o valor no atacado ela consegue comprar mais barato. Enfim, você tem várias sinergias aí no meio. Então, esse é o grande ponto. As empresas conseguem produzir, conseguem fazer um investimento menor do que aquele que é inicialmente, a que acredita-se ser o inicialmente lá calculado pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí a gente tem aqui as concessões da Taesa. As concessões da Taesa, a maior parte delas ainda é do segundo ciclo tarifário, ciclo de 99 a 2006, que tinha algo que está sendo muito interessante para as empresas hoje, que é o reajuste pelo IGPM, né? Todo mundo sabe que o IGPM está ficando muito alto e a gente vê aqui que esse ciclo aumentou 6,51% e o próximo ciclo deve aumentar mais ainda essas RAPs. Só que qual é o problema desse ciclo? Esse ciclo, quando chega no 15º ano, você tem uma redução da RAP de 50%. Então, por exemplo, a Itaú aqui, ó, você vê que era 38 milhões de RAP, caiu para 29 milhões. A Munirá, por exemplo, caiu de 40 para 29. Né? Aqui a Nova Trans, que é a principal linha de transmissão da Taesa, caiu no ciclo anterior, 413 para 330. Então você tem essa redução da RAP. Tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, que o subtotal dessa IGPM está diminuindo e a tendência é que diminua cada vez mais e que acabe em 2036. Tá? E aí a gente vem aqui para o ajuste pelo IPCA. O ajuste pelo IPCA, a gente vê que, pelo contrário, ele está crescendo, porque a empresa está fazendo investimentos novos. Então, aí nesse período, se eu não me engano, ela entrou aqui Mariana e Miracema, que eu lembro que estava em construção, entraram essas aqui 3 também, que essas aqui, se eu não me engano, foram compradas da CEMIG, sim, a aquisição concluída em fevereiro, em março, se eu não me engano foi da CEMIG, eu posso estar enganado. E aqui a gente vê os RAPs, a gente vê que 67% ainda é da categoria 2. A categoria 2 é exatamente aquele segundo ciclo tarifário
é do IGPM. Então, 67% das linhas de transmissões são reajustadas pelo IGPM. E como é que isso entra aqui na receita da empresa? Tá? E depois a gente vai lá para aquela mudança contábil. Aqui é a receita operacional líquida da empresa pelo padrão IFRS, porque a gente quer explicar por que o dividendo subiu tanto. Né? Então, aqui o total de receitas, 1 bilhão e 20 milhões. A gente tem aqui, ó, operação e manutenção. Essa aqui é igual. Tá? Aí a gente tem remuneração do ativo contratual de concessão, 164 milhões. Essa é igual também. Aí a gente tem correção monetária. Esse aqui é onde entra o IGPM e o IPCA. E a gente vê terceiro trimestre, 314 milhões. Terceiro trimestre de 2019, 17 milhões. Quarto trimestre de 2020 vai vir maior ainda, porque o terceiro trimestre de 2020 tem um atraso. Aqui a gente está falando de junho a agosto. Tá? Quando a gente pensar que o quarto trimestre, que vai ser de setembro a novembro, a gente teve IGPMs aí na casa de 4% ao mês. Então, esse valor aqui eu não me surpreenderia se no quarto trimestre viesse 600 milhões, por exemplo. Então, 314 milhões. E aí a gente entra nesse outro aqui, que é a implementação da infraestrutura, que esse aqui é a principal mudança da última mudança contábil, que é esse CPC 47, tá? Que começou a valer 1º de janeiro de 2018. Por isso que eu falei que tem vídeo meu aí de 2016, 2017, que ainda é diferente, que não serve como parâmetro hoje em dia. O que acontece hoje? A empresa, ela tem um custo para fazer a construção. Né? Inclusive, a partir do segundo trimestre de 2020, ela mudou a palavra construção para implementação de infraestrutura. Então, esse custo de implementação da infraestrutura, ele é colocado como... ele é o custo mesmo, né? É o custo de construção. A empresa tem um valor futuro CII, que nada mais é do que o valor futuro do custo de implementação de infraestrutura. Então, você tem uma estimativa aqui de qual vai ser esse valor futuro do CII. Então, a tua receita é baseada nisso. O teu custo é o que realmente aconteceu. Tá? Então, se você olhar lá, você vai ver que o custo da Taesa está menor do que essa receita. Então, ele está gerando um valor contábil para a empresa e esse valor contábil não é distribuído em termos de dividendos. Por isso que caiu aqui esse valor aqui do payout. A empresa paga o que tem de geração de caixa. O que tem de geração de caixa não inclui essa questão contábil. Por isso que a empresa reduziu um pouco o payout. Tá? Na verdade, ela continua pagando 90% sobre o lucro ajustado, sobre o que era contabilizado antes, no IFRS. Só que quando chega aqui no ano 5, que é o ano máximo para entrar em operação a linha de transmissão, você tem o valor da RAP, que já foi, né, aumentada ao longo do tempo, ela já foi reindexada ao longo do tempo, ela já foi acrescida das inflações do período. Então, nesse ponto aqui, você tem um valor presente da RAP. Quando o teu valor futuro do custo, né, quando o custo que você teve aqui, ele for menor do que o valor presente da RAP, isso significa que você investiu menos dinheiro. Então, margem de implementação tua foi maior que zero, você conseguiu gerar um lucro contábil para a empresa. Por quê? Porque você vai ter um valor presente da RAP aqui talvez de 1 bilhão e 200 milhões, sendo que o valor futuro foi de 1 bilhão e 100 milhões. Então, você vai lançar esses ativos e os outros 100 milhões você teve de margem de implementação ao longo desse tempo. Então, isso gera um efeito contábil apenas, não é um efeito caixa. O que vai dar o efeito caixa que leva o dividendo é exatamente essas RAPs anuais que vêm depois. É claro que se você investiu menos aqui e você vai receber a mesma coisa aqui, a tua taxa de retorno passa a ser muito mais interessante. Tá? Então, gente, por que a Taesa aumentou muito os dividendos dela?
É simples essa resposta, porque a correção monetária do ativo contratual, ou seja, o IGPM e também talvez o IPCA, eles subiram muito mais do que no terceiro trimestre de 2019. O que a empresa tem de receita com certeza? Esse 174 mais esse 164 aqui. Tá? Então a gente está falando aqui de 338 milhões, tá? O restante depende da inflação ou depende de investimentos da própria empresa. Então, se não tivesse isso aqui, você teria dividendos muito menores. Então, está respondido aí por que quando a gente viu o dividendo subindo, a gente pegou e colocou na dica prévia a Taesa como a empresa com maior percentual na carteira, porque a gente imaginava que em algum momento no futuro a empresa iria pagar um dividendo desse. Tá? Eu sei que é chato a gente falar isso, mas não trata-se de recomendação, até porque o valor da ação acabou subindo bastante depois. Né? A gente recomendou lá 26, 27, porque a gente ia pegar esse dividendo. A pessoa que está comprando agora talvez está comprando a 31, quando eu estou aqui gravando, e a tendência é que o IGPM caia, né, no próximo ano, ele não fique a 4% ao mês, por exemplo. Então, a tendência é que você tenha dividendos menores e talvez um yield menor se você comprar agora. Tá? Então, toma cuidado, porque a gente está falando aqui bem ou mal depois do que aconteceu. Bom, gente, abraços aí a todos, bons investimentos, não deixem de aproveitar nossa promoção do Black Friday, segunda semana do Black Friday, dica internacional na área, para todo mundo que queria investir no exterior, todo mundo que ficou chupando o dedo na primeira semana de novembro agora, quando a bolsa de lá disparou, e a gente teve aí carteira nossa que subiu 12% em um dia, por exemplo, lá de Graham, teve carteira de REIT que tiveram 2 REITs que subiram mais de 30% em um dia só. Claro que foi no dia da eleição do Biden, era um dia que ia ter uma volatilidade maior, mas é para vocês terem uma noção de como lá tem uma variação, uma volatilidade boa também. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.